Queridos irmãos, amadas irmãs, boa noite, graça e paz. Amém. Louvado e engrandecido seja o Senhor por essa noite de culto, de louvor e de celebração ao nosso Deus. E como é bom poder estarmos na presença, poder estar na presença do Senhor, melhor dizendo, para louvar e celebrar ao nome daquele que nos salvou, que nos regenerou, que transformou a nossa vida. E nós estamos numa série intitulada Quem é Jesus? E a cada domingo nós estamos tratando um capítulo, parte de um capítulo do Evangelho de João, que é o Evangelho base dessa série de sermões. E eu quero convidar você nesse instante a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. Hoje nós estaremos concluindo o capítulo 1, depois de 6 sermões que nós pregamos apenas no capítulo 1, e hoje nós estaremos concluindo esse capítulo, lendo do verso 43 ao verso de número 51. Evangelho de João, capítulo 1, verso 43 ao verso de número 51. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que essas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quero convidar você nesse instante a se colocar diante do Senhor em oração e pedir com que através desse texto Ele fale conosco mais uma vez nesse instante. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença. O Senhor sabe o quanto nós precisamos da Tua presença. Na verdade, o fato de estarmos aqui nessa noite não é apenas para rever os nossos irmãos e amigos, não é apenas para cantar alguns louvores, ler a Tua palavra. O nosso principal objetivo é que o Espírito do Senhor, através da Tua palavra, fale ao nosso coração de uma forma sobrenatural. Sendo assim, foge da minha competência fazer isso, ó Pai. Por isso eu careço da ação do Teu Espírito Santo, iluminando a nossa mente para entender o texto que acabamos de ler e aplicando as verdades que acabamos de ler ao nosso coração, de modo que possamos ser exortados, encorajados, incentivados, animados a colocar em prática tudo aquilo que Teu Espírito Santo nessa noite falará a cada um de nós. Que nessa noite a única coisa que seja minha seja a voz, mas que as palavras sejam Tuas, ó Pai. Assim nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, você há de concordar comigo que a conversão não acontece da mesma forma com todos nós. Cada um de vocês que teve um encontro com o Senhor Jesus, teve um encontro diferente. O encontro foi um encontro salvador, foi um encontro que mudou a nossa vida, mas não é um encontro, digamos assim, o mesmo para todo mundo. Cada um de nós teve um encontro de uma forma diferente com o Senhor Jesus, teve um encontro diferente com o Senhor Jesus. Alguns de vocês talvez teve um encontro com o Senhor no melhor momento da sua vida, onde ia tudo bem, financeiramente as contas estavam em dia, na sua família, no seu casamento ia tudo bem, no seu trabalho, nas outras áreas da sua vida, na sua própria saúde, maravilha, ia tudo bem, problema algum, mas existia um vazio dentro da sua alma, e foi exatamente esse vazio que te deu esse desejo de conhecer o Senhor Jesus e de ter a sua vida transformada, porque algo te faltava, apesar de tudo estar indo de vento em popa.
Já outras pessoas tiveram um encontro com o Senhor Jesus nos piores momentos da sua vida, em meio a uma catástrofe, em meio a um desastre, em meio a problemas inúmeros que aconteceram, e você se rendeu ao Salvador diante da dor e do sofrimento. Existe até um jargão que diz que quem não vem pelo amor, vem pela dor. E talvez alguns entre vocês veio ao Senhor no pior momento da sua vida. Outras pessoas conheceram o Senhor Jesus lendo um livro. E naquele livro que leram, tiveram um encontro com o Senhor. Eu fui uma dessas pessoas. Foi oferecido para mim um livro de Apocalipse. Eu sempre gostei de ficção científica e eu era ateu nessa época, mas chegou às minhas mãos um livro de Apocalipse. Eu disse, mais uma ficção e eu vou ler. E naquele livro tinha uma frase contando a história do apóstolo João, que de fato é o autor desse evangelho, e dizia a transformação que houve na vida de João depois que ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E a frase dizia, é impossível alguém ter um encontro com o Senhor Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. Aquilo foi como uma bomba dentro do meu coração, porque de fato eu queria saber quem de fato era esse homem que tinha o poder de mudar a vida das pessoas. Logicamente, algum tempo depois, no meio da rua, aconteceu a minha conversão através de uma literatura que me foi entregue. Outras pessoas se converteram no quarto de um motel. Escutei esse testemunho aqui dos Gideões, quando eles vieram aqui. Os Gideões é aquele grupo que entrega aquelas bíblias pequenas, né, geralmente com uma capa branca ou azul, e algumas pessoas tiveram um encontro com o Senhor Jesus dessa forma, lendo aquela pequena Bíblia. Outras pessoas tiveram um encontro com o Senhor Jesus escutando um louvor. Outros tiveram um encontro com o Senhor através de uma conversa com um amigo, com uma amiga que o levou a Cristo. Outros através de um culto como esse que aqui está acontecendo, no meio da praça, enfim. O fato é que cada um de nós teve esse mesmo encontro, porém de formas diferentes, de formas distintas. E é por essa razão que nós não podemos estar julgando a nossa experiência através da experiência dos outros. Porque pode acontecer de você olhar para alguém que teve um encontro com o Senhor Jesus de uma forma miraculosa, e você dizer, não, na minha vida não houve uma conversão verdadeira e genuína, porque não foi dessa forma, nem desse jeito. Não, nós não podemos traduzir a experiência que nós tivemos com o Senhor através da vida de outras pessoas, porque cada um tem um encontro com o Senhor Jesus de um modo diferente. E eis aqui um texto que prova isso a cada um de nós. É um texto onde o Senhor Jesus tem um encontro com dois de seus discípulos, Filipe e Natanael. Reações distintas à mesma mensagem do Evangelho. Um deles atende de pronto ao chamado e segue ao Senhor Jesus. O outro, ao ouvir a respeito do Senhor Jesus e da pregação do Evangelho, age de forma orgulhosa, age de forma soberba, age de forma cética, incrédula, e não atende de pronto ao chamado, e depois ele se rende à mensagem do Evangelho. O fato é que os dois tiveram um encontro com o Senhor Jesus, mas a forma foi diferente. E é exatamente através desses dois encontros que esses homens tiveram com o Senhor Jesus que eu quero tratar o seguinte tema com você nessa noite: o chamado do Salvador. Como é que esse chamado que o Senhor Jesus nos faz, ele age na nossa vida, ele atua na nossa vida? Esses dois encontros que aqui nós estamos vendo, são dois encontros que trazem para nós três aplicações do chamado do Salvador. De modo que a primeira delas, já nos primeiros versos, verso 43 até o verso de número 44, nos mostra que o chamado do Salvador é um chamado eficaz. Porque acompanhe comigo a leitura do texto, verso 43 diz, no dia imediato. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Se você estava aqui no domingo passado, o pastor Wendel pregou os versos anteriores a esse, e mostra que dois homens também tiveram um encontro com o Senhor Jesus, André e depois o seu irmão, Simão Pedro. Eles tiveram um encontro com o Senhor, eles também foram alcançados pela graça do Evangelho, e diz o texto que nesse mesmo dia, mais outros discípulos, Filipe e Natanael, eles também têm esse mesmo encontro com o Senhor. E o texto continua dizendo, resolveu Jesus partir da Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Quando nós olhamos para esse texto, a primeira informação é desse homem que o Senhor Jesus o chama, seu nome, como diz o texto, Filipe, e depois mostra também a sua cidade, Betsaida, de onde era André e Pedro, esses dois irmãos que passaram a seguir o Senhor Jesus nos versos anteriores.
E provavelmente Filipe, ele ouviu o evangelho, ele ouviu ao Senhor Jesus, a respeito de Jesus, através desses dois irmãos. De modo que André fala para Pedro a respeito de Jesus, Pedro fala para Filipe, e Filipe posteriormente a Natanael. De algum modo Filipe já ouvia ou já ouviu a respeito do Senhor Jesus, mas agora ele se depara com Jesus. Agora ele está de frente com o Senhor Jesus. E agora ele ouve essa ordem, esse chamado, a qual o Senhor Jesus está dizendo: vem, ou segue-me, me acompanhe. Em teologia nós temos um termo que se chama vocação eficaz, ou em outros termos é chamado de graça irresistível. É o chamado que o Senhor Jesus faz a nós. No capítulo 10 da Confissão de Fé de Westminster, que é a nossa confissão, a confissão da Igreja Presbiteriana, diz que esse chamado que Jesus nos faz, ele atua da seguinte forma: é um chamado aonde o Senhor nos traz através da sua palavra, através do seu Espírito. Enquanto eu estou pregando aqui, eu estou anunciando a palavra de Deus e essa palavra está entrando nos seus ouvidos. Mas quem faz com que essa palavra saia dos seus ouvidos e penetre o seu coração é o Espírito Santo e não mais o pregador. A nossa confissão diz que é assim que a palavra de Deus atua no nosso coração. Ela entra pelos ouvidos através da mensagem do Evangelho, mas quem faz com que essa mensagem saia do ouvido e penetre o coração é a presença do Espírito Santo. E como é esse agir do Espírito? Ainda na nossa confissão de fé, a confissão diz da seguinte forma: ele ilumina nossa mente para que venhamos a entender as verdades de Deus, as verdades das Sagradas Escrituras. Nós passamos agora a ter um entendimento, mas isso ainda é insuficiente. É aí que entra a segunda atuação do Espírito Santo. Ele tira o coração de pedra e troca por um coração de carne. É uma ação na mente, mas também é uma ação no coração. A nossa confissão chama isso de vocação eficaz ou graça irresistível. Mas talvez você conheça o próprio Evangelho de João, no capítulo 6, no verso de número 44, a palavra do Senhor diz: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu certa vez estava ouvindo uma história que tem a ver com esse texto. Um certo homem, ele estava passando de frente a uma igreja e ele estava escutando o culto. E na frente da igreja tinha o texto de Mateus 11:28, que dizia da seguinte forma: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Impactado por aquele versículo, ele entra na igreja, ele se assenta nos bancos, ele começa a ouvir a pregação da palavra, a palavra fala ao coração dele e o converte, e ali ele se entrega ao Senhor Jesus. Agora ele se levanta dos bancos e ele agora está voltando para sua casa, e da parte de dentro da igreja ele vê um outro versículo, que é exatamente João 6,44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. É verdade, existe um chamado de Deus: vinde a mim, venha, esteja comigo, segue-me. Mas se o Pai, na sua soberania, não nos eleger, convertendo o nosso coração, nós nunca iremos nos entregar ao Salvador. E por que motivo isso acontece? Porque nós estamos mortos, espiritualmente mortos em delitos e pecados. Efésios capítulo 2 fala a respeito disso. E mortos em delitos e pecados significa entregue ao desejo do seu próprio coração. Em segundo lugar, entregue aos desejos de Satanás. Em terceiro lugar, entregue ao sistema desse mundo. A Bíblia chama isso de morte espiritual, e você nunca vai se libertar disso, a não ser que pela ação soberana do Pai, Ele te traga para se converter, para ser quebrantado pela palavra do Evangelho e se entregar à pessoa do Senhor Jesus. Quando eu ouço e quando eu vejo aquilo que aqui está acontecendo com Filipe, e esse chamado que o Senhor Jesus está fazendo a ele, dizendo: segue-me, não há argumentos. Percebe? Jesus não está citando textos das Escrituras para ele. Jesus não está citando os profetas, Jesus não está citando a lei. Nessa época o Novo Testamento ainda não estava redigido, como hoje nós temos ele em nossas mãos. Jesus não fala nada disso. A única coisa que Jesus diz para ele é: segue-me, e ele vai.
Quando eu leio esse termo que aqui está expresso para nós, segue-me, ele traz para mim pelo menos duas verdades. A primeira delas: não existe coração duro para o chamado do Evangelho. Talvez esse seja um dos medos que você e eu tem de pregar o Evangelho para pessoas que zombam da fé, que zombam do Evangelho, que fazem desdém da pregação da palavra, que ridicularizam o Senhor Jesus, que até menosprezam a você e a igreja, e ao Deus que você serve. E a gente olha para essas pessoas e diz assim: não, essa pessoa aí nunca vai se converter, aí é coração duro demais. E eu pergunto a você: que coração existe duro para que Deus não quebre? Se você tem dúvidas, hoje não, após o culto você pode ler Romanos capítulo 8, você vai ver a história daquilo que Deus fez com Faraó, o homem mais poderoso daquela época, maior império que existia, e Deus faz desdém de Faraó, quebrando o coração dele, ora amolecendo, ora endurecendo o coração de Faraó. E aqui está expresso essa mesma realidade, essa mesma verdade: não existe coração duro para Deus. Quando Ele quer converter, Ele converte, pronto. Pode ser o seu pai, a sua mãe, seu irmão, seu amigo no trabalho, na faculdade, seu vizinho, tanto faz. A única coisa que Deus requer de nós é: fale, anuncie, testemunhe, deixa o resto comigo, esse coração eu vou quebrar. É quando nós oramos, é quando nós intercedemos, é quando nós falamos da realidade do Evangelho, é uma ação do Espírito Santo, fazendo com que essa palavra entre pelos ouvidos, mas desça para o coração e converta essa pessoa. É por essa razão que essa ordem, esse chamado é eficaz, porque ele converte quem ele quer, na hora que ele quer e do jeito que ele quer. Segue-me, e Filipe foi. Mas uma outra realidade dentro ainda desse termo, segue-me, é que a maior prova de que de fato Deus está nos chamando, é quando nós deixamos tudo para trás, e passamos a seguir o Senhor Jesus. Não há resistência de Filipe aqui no texto, não há argumentos de Filipe aqui no texto, não há palavras de Filipe dizendo: olha, não vou agora, talvez amanhã, quem sabe depois, deixa eu abandonar isso aqui, depois aquilo ali, e quem sabe eu vou seguir o Senhor. Nada disso. Filipe o segue, ele deixa tudo para trás, ele abre mão de tudo, porque agora ele tem um encontro com o Salvador. E eis aí a prova de que de fato Deus converteu o meu e o seu coração, é que nós deixamos tudo para trás. Não é que nós sejamos perfeitos, não é que agora nós nos tornamos uma espécie de anjo impecáveis. Infelizmente isso nunca vai acontecer, enquanto aqui ainda isso nunca vai acontecer. Mas o fato de agora nós abandonarmos aquilo que acontecia lá no nosso passado, aquela vida que nós tínhamos lá no passado, é uma prova de que de fato Deus converteu o seu coração, de que de fato você não consegue mais viver como você vivia no passado, de que de fato houve uma mudança na tua mente, houve uma mudança no teu coração. E isso não é obra do pastor, isso não é obra dos presbíteros, da junta diaconal, da irmã de oração da igreja, do seu pai, da sua mãe, seja lá quem for. É uma ação de Deus que mudou a tua mente e principalmente o teu coração. E por conta disso, houve essa transformação, ao ponto de você deixar tudo para trás e agora passar a seguir o Senhor Jesus. É por essa razão que esse chamado que o Salvador nos faz é um chamado eficaz, é um chamado que transforma a nossa vida, é um chamado que transforma a nossa história. Mas esse texto também nos mostra que uma segunda realidade a respeito do chamado do Senhor Jesus é que o chamado do Salvador, ele produz frutos na nossa vida. E os próximos versos, tanto de número 45 como 46, diz da seguinte forma: Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. A primeira atitude que Filipe tem, depois de ter esse encontro com o Senhor Jesus, é de pronto querer falar de Jesus para os seus amigos.
Natanael. Era falar de Jesus para alguém. Era falar desse encontro que ele teve para alguém. E ele fala de Jesus para Natanael, dizendo: olha, nós encontramos o Messias. Nós encontramos aquele a qual os profetas e a lei disseram. Nós encontramos aquele que Moisés falou, que Deus iria levantar um grande profeta, que Deus iria levantar o Salvador, que Deus iria levantar aquele que ele ungiu com o seu Espírito, para trazer a salvação para nós. Passamos vários anos esperando essa promessa, ela se cumpriu, e nós encontramos ele, é Jesus, o Nazareno, filho de José. Para Natanael estava maravilhoso tudo isso que o seu amigo estava dizendo. O verso 45 fez com que os olhos de Natanael brilhassem. Encontramos o Salvador. O problema é, final do verso 45, quando ele começa a dizer: é Jesus o Nazareno, é lá de Nazaré, é Jesus o filho de José. E aí Natanael olha para ele e diz: olha, de Nazaré pode vir alguma coisa boa. Você pode ver o orgulho, a prepotência e o ceticismo de Natanael. E por que ele está dizendo isso, afinal de contas? Porque Nazaré é uma das cidades que faz parte da Galileia. A Galileia fica mais ao norte de Israel, fazendo fronteira com povos pagãos. E a religião que eles abraçaram, e a forma de crer em Deus que eles abraçaram, não era igual àquilo que acontecia lá em Jerusalém, na Nata, onde ficava a nata religiosa do povo de Israel. Então era um povo mais ao norte, era uma cidade mais ao norte, desprezada, não apenas em relação à religião, mas também em relação até mesmo às características que os nazarenos tinham. Uma pequena cidade, uma pequena aldeia, e havia um desprezo em relação às pessoas que vinham dessa região, tanto é que no livro de Atos, aqueles que seguiam o Senhor Jesus, eles foram criticados como aqueles que seguem a seita do Nazareno, daquele povo desprezado lá do norte. Deixa eu traduzir para os nossos dias. Você já viu como muitas vezes o nordestino é tratado em São Paulo e no Rio? Preconceito. Mesma coisa que aqui está acontecendo. É Natanael dizendo exatamente isso. De Nazaré pode vir alguma coisa boa de lá? Abrindo um parêntese aqui, né? Na cabeça de Natanael, o Messias, ele deveria vir lá da cidade de Davi, em Belém. E de fato Jesus nasce lá. Mas Jesus cresce em Nazaré. É nessa cidade onde ele fica pelo menos até a sua juventude. É lá onde ele cresce. E é por isso que agora Natanael, olhando para Filipe, para aquele relato que Filipe está dizendo, diz: olha, peraí, Filipe, de Nazaré não sai nada bom de lá. O Messias viria dessa região pobre, o Messias viria dessa região desprezada, o Messias viria dessa região onde ninguém quer morar ali, e você acha que ele viria de lá? A promessa do Antigo Testamento viria de lá? É claro que não. Filipe, você está variando das ideias, talvez o sol está fazendo você delirar. Lógico que isso não é verdade. E ele faz esse desprezo. E é nesse momento que, depois de anunciar a palavra e ouvir isso do seu amigo, ele diz: então faz o seguinte, vem e segue-me, ou vem e vê. Você não diz que isso não está acontecendo, então venha ver, venha ter um encontro com ele. Não sei se você já ouviu essa história, a história de um comerciante, vendedor de laranjas. Ele estava na feira vendendo a sua laranja, e ele se depara com um dos seus clientes, que inclusive era seu professor, ou tinha sido seu professor. E ali ele, como crente, ele começa a anunciar o evangelho para aquele professor cético, ateu. E ele deu todos os argumentos que ele poderia dar. E aquele professor cético, ateu, zombava dele, ridicularizava a sua fé. Ele convidou aquele professor para vir à igreja, para assistir um culto, para participar de uma reunião de oração, ou enfim, todos os argumentos que ele poderia usar para convencer esse professor cético, ateu, foram por água abaixo.
ele pega uma de suas laranjas e começa a cortar aquela laranja e abre aquela laranja no meio e diz: qual o sabor dessa laranja? E o professor responde com uma pergunta: diz, olha, como é que eu vou saber se eu não provar? E aquele comerciante disse: é exatamente isso que eu estou dizendo para você. Eu usei todos os argumentos que eu poderia usar, você rejeitou todos eles, mas sabe por que você rejeita? Porque você nunca provou da pessoa do Senhor Jesus. No dia que você provar dele, os seus argumentos mudarão, você se entregará a ele. Queridos, esse mesmo relato que nós estamos ouvindo aqui, de Natanael, em relação a Jesus, em relação ao cristianismo e à fé cristã, aqui se referindo a Jesus que veio de Nazaré, nós ouvimos todos os dias isso. As pessoas reviram os olhos quando nós falamos de Jesus, torcem o nariz quando nós falamos de Jesus, já percebeu? Abra a sua boca e comece a falar de Jesus, comece a falar do Evangelho. A mesma reação de Natanael é a mesma reação que você vai ouvir das pessoas lá fora, céticas, incrédulas em relação à fé cristã. A mesma, exatamente a mesma, a história só se repete. Mas isso não impede de que o chamado que Deus nos fez, que é um chamado eficaz, acabamos de ver isso, é um chamado que muda a nossa vida, que muda o nosso coração, que quebra o nosso coração e nos faz seguir o Senhor Jesus. Esse chamado faz com que a gente anuncie o Evangelho, pregue o Evangelho, porque é um chamado que produz frutos em nossa vida. É por essa razão que é muito estranho alguém que diz que teve um verdadeiro encontro com Jesus, mas essa pessoa não fala de Jesus, não comunica quem é Jesus, não prega o Evangelho. Por favor, pare para pensar, nessa semana, eu não estou nem citando o mês, nessa semana que se passou, a quem você pregou o Evangelho? A quem nós pregamos o Evangelho? Eu estava essa semana escutando um dos meus professores do seminário, os professores que eu mais respeito, e estava ouvindo ele dizer: olha, eu tenho doutorado, eu conheço as línguas originais da Bíblia, eu prego o Evangelho em várias conferências, em várias palestras, mas eu queria ter metade da fé da minha mãe. E aquilo me surpreendeu, porque eu conheço essa pessoa. E ele disse: olha, certa vez eu cheguei na minha casa, e nós temos a nossa secretária do lar, e minha mãe foi passar as férias dela lá na minha casa, e quando eu volto do seminário, eu encontro a minha mãe sentada na mesa, com a minha empregada, ensinando a Bíblia para ela, ensinando o Evangelho para ela. Em todo esse tempo que ela trabalha conosco, eu nunca fiz isso. Eu me senti envergonhado naquele dia, porque uma pessoa próxima a mim, eu como um conhecedor das Sagradas Escrituras, nunca fiz isso. Não que eu não tivesse em algum momento a ideia de fazer, mas eu nunca talvez me interessei por isso. Minha mãe foi lá, sentou-se com ela e começou a ensinar as Sagradas Escrituras para ela. E quantos de nós, muitas vezes, passamos pelas pessoas e não temos essa ordem do Senhor Jesus de ir, de pregar o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo? Seus irmãos dentro da sua própria casa, irmãos de sangue, quem sabe os seus pais, quem sabe os seus filhos, seus amigos, na faculdade, no trabalho, na sua vizinhança, desconhecidos, a quem você pregou o Evangelho durante essa semana? Esse texto nos mostra que alguém que teve um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, ele fica entusiasmado para falar do Evangelho, para falar de Jesus, para anunciar a pessoa do Senhor Jesus. Não é necessário, como eu havia dito aqui no último sermão que eu preguei, você ter que passar por um seminário, fazer doutorado, passar na escola bíblica dominical, não sei quantos períodos aqui, não. Filipe ouve, e em seguida ele sai para falar de Jesus para o seu amigo. Isso nos leva a fazer uma autoavaliação, porque se esse desejo,
se esse entusiasmo, se essa alegria, se essa disponibilidade não existe dentro do nosso coração, que acenda-se a partir de hoje a luz vermelha dentro de nós. Tem alguma coisa errada. Porque esse encontro com o Senhor Jesus nos leva a ficarmos entusiasmados, desejosos, em querer falar de Jesus para alguém, em querer anunciar a mensagem do Evangelho para alguém. Foi exatamente isso que aconteceu aqui nesse texto, com Filipe. Há um texto, no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 16. Jesus ele fala do objetivo pelo qual ele chamou os seus discípulos. Ele fez esse chamado eficaz em relação aos seus discípulos. Ele diz: não fostes vós que me escolhestes, ou não fostes vós que escolhestes a mim. Ele continua dizendo: pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Aqui ele está dizendo o objetivo pelo qual Ele nos chamou eficazmente. Eu chamei vocês para que vocês estejam indo e dando fruto, para que vocês frutifiquem. E o frutificar aqui significa anunciar o reino, pregar o reino, fazer discípulos, fazer com que outras pessoas me conheçam como vocês me conheceram, fazer com que outras pessoas sejam libertas como vocês foram libertos, fazer com que outras pessoas tenham um encontro real comigo como vocês também tiveram. É um chamado que gera frutos, é um chamado que faz com que a gente corra para anunciar com urgência o Evangelho, com que a gente ore pelas pessoas, com que a gente esteja agindo com graça, com misericórdia, com favor, porque esse chamado, ele não só muda o nosso coração, mas ele gera frutos no sentido não apenas da conversão, mas no anúncio do Evangelho. E é isso que aqui está acontecendo nesse texto com Filipe, falando para o seu amigo até então cético. Mas esse chamado do Salvador, ele não é apenas um chamado eficaz, que quebra o mais duro coração. Ele não é apenas um chamado que produz frutos em nós, como aqui está acontecendo com Filipe, mas ele também é um chamado que revela quem nós somos. E isso está expresso nos últimos versos, verso 47, ele diz da seguinte forma: Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Deixa eu ir verso por verso para explicar isso para você. Jesus agora está vendo Filipe, trazendo seu amigo cético ao seu encontro. E de longe, quando ele vê Natanael se aproximando, ele diz: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. A ideia que Jesus está querendo passar para nós é a seguinte: o povo de Israel, os judeus, eles se auto-intitulam filhos de Abraão, apenas pelo fato de serem filhos de Abraão na carne, descendentes de Abraão, mas eles não têm a mesma fé de Abraão. Eles não se submetem a Deus como Abraão se submeteu. Eles não seguem a Deus como o pai deles, Abraão, o fez. Mas eis aí um verdadeiro filho de Abraão, a qual não há engano, a qual não há corrupção, é verdadeiro, é sincero. Eis aí, traduzindo, alguém piedoso, alguém que segue nos mesmos passos de Abraão, alguém que é filho de Abraão, não apenas na carne, mas na fé, um verdadeiro israelita, em quem não há mentira, em quem não há dolo. Esse sim é um verdadeiro. Esse sim é um verdadeiro filho de Abraão que segue nos seus mesmos passos. E olha a resposta que Filipe dá, aliás, Natanael dá a ele, verso 48. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Verso 49, então exclamou Natanael: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que disse que te vi debaixo da figueira, crês?
pois maiores coisas do que essas verás. Agora, ele se depara com aquela afirmação e diz: olha, de onde você me conhece? Jesus diz: olha, antes de Filipe te chamar, eu já tinha te visto, eu já te conhecia, eu te vi debaixo da figueira. E a maioria dos comentaristas bíblicos dizem que essa afirmação que Jesus está fazendo foi que, sendo ele um verdadeiro israelita, sendo um homem temente a Deus, provavelmente Jesus pegou esse homem em um dos momentos de oração que os judeus faziam durante o dia, embaixo da figueira, se relacionando com Deus no sentido de piedade, de falar com Deus. Jesus o havia visto, seja porque o viu literalmente, ou porque ele é o conhecedor onisciente de todas as coisas. O Salmo 139 fala a respeito disso, se lembra? Aliás, abra comigo, por favor, Salmo 139, eu quero ler apenas 4 versos, só para que você entenda o que aqui está acontecendo com Natanael em relação a essa afirmação que Jesus está dizendo. Salmo 139, do verso 1 ao verso de número 4. Salmo 139, que fala da onisciência de Deus, que Deus conhece todas as coisas, verso 1 ao 4, diz assim, o salmista Davi, dizendo: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Até o verso 4. Agora volte seus olhos para João capítulo 1. Exatamente isso que o Senhor Jesus está dizendo a ele, é da seguinte forma: Natanael, eu não preciso de Filipe para apresentar a mim quem você é, foi eu que criei você, eu sei quem você é, eu sei do teu orgulho, Natanael, em relação aos nazarenos, eu sei o quanto você é preconceituoso muitas vezes, eu sei que você despreza as pessoas que são daquela região, eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei o que há dentro do teu coração. O eu te vi, que Jesus está dizendo, é um eu te vi muito mais apenas do que o exterior de Natanael, é o eu te vi do Salmo 139, dizendo: eu te conheço por dentro e por fora, nenhuma palavra saiu da tua boca e eu já sei, porque eu conheço o teu coração, Natanael. E é a partir daí que Natanael começa a citar os termos, Senhor, Rei, Senhor de Israel, e ele começa a citar: o Senhor é o Messias e tudo mais. E naquele momento o Senhor Jesus diz: porque eu disse a você que eu te vi, você crê? Você verá coisas maiores do que essa, Natanael. Agora, sabe o que eu acho interessante? É que Jesus acabou de dizer isso, né? Em quem não há dolo, um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Veja o que ele diz nos últimos versos. Verso 50, aliás, verso 51, diz assim: e acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. De onde Jesus está tirando isso? Por que essa afirmação? Você vai entender agora. Gênesis capítulo 28. É o último e único texto que eu vou abrir nessa noite. Gênesis capítulo 28, verso 10 ao verso 12, você vai entender porque Jesus está dizendo isso. Gênesis capítulo 28, verso 10 ao verso de número 12, diz assim a palavra do Senhor: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã, tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro, e deitou ali mesmo para dormir. Veja o verso 12. E sonhou, e eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Volte agora, João, capítulo de número 1. Você entende porque ele está usando a palavra dolo? E agora os anjos de Deus subindo e descendo do céu até a terra, através de uma escada? Ele está comparando Natanael a Jacó, que agiu com dolo, com mentira, com corrupção, com seu irmão e com seu pai. Mas
que por um agir miraculoso de Deus, a qual Jacó teve um encontro com Deus numa luta com o anjo que representava o próprio Deus, ele teve o seu nome mudado de Jacó, que significa enganador, usurpador, ou aquele que age com dolo, com mentira, enganador, para agora Israel. Israel significa príncipe de Deus. Ele está pegando essa palavra dolo, olhando para esse homem, e agora está dizendo: você vai ver o que um dos patriarcas, que é um dos teus pais, Jacó, viu. Os anjos de Deus subindo e descendo, através de uma escada. E aqui Jesus está se referindo à sua própria pessoa, que é a ligação de Deus para com os homens. Mais ou menos da seguinte forma: uma coisa, Natanael, é a tua vida antes de mim, outra coisa vai ser agora a tua vida depois de mim. Uma coisa era esse teu orgulho, uma coisa era essa tua prepotência, uma coisa é esse teu preconceito para com as pessoas, uma coisa é essa tua vaidade, esse teu nariz empinado, outra coisa é depois que você se encontra comigo, a tua vida é mudada, é transformada, porque eu revelo o que há no teu coração. Sabe o que isso traz para nós? Jesus, ele sabe da nossa história, ele não precisa que ninguém conte a ele o que você passa, o que você viveu, os seus dilemas, os abusos que você sofreu, as cicatrizes que você guarda e esconde de todo mundo. Deus sabe, os traumas que você tem, as lutas que você passa, as suas inquietações, as suas dores. Ele conhece a tua vida como ninguém. Ele sabe que você está aqui nessa noite, e Ele sabe o que você está passando. Literalmente Ele sabe o que você está passando. Não precisa de absolutamente ninguém para revelar a Ele, porque Ele conhece o teu coração. Eu não sei se você já teve essa experiência de participar de um culto, e naquele momento, durante a pregação, parece que o pastor sabe a sua vida por completo. Você diz assim: não, alguém me cabuetou, alguém disse alguma coisa para esse pastor para ele conhecer a minha vida desse jeito. Sem que eu digo, eu não sei de nada, muitas vezes não sei nem o seu nome. Mas o Deus que te trouxe até aqui nessa noite, Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua vida, Ele sabe quem você é, Ele sabe o teu histórico familiar, Ele sabe o que você passa quando você sai por essas portas, Ele sabe como é a tua semana, Ele sabe como foi a semana que se passou, Ele conhece você. Porque o chamado que Ele nos faz é um chamado onde Ele conhece o nosso coração por completo, e Ele diz: eu tenho uma cura para isso aí. Eu posso mudar o teu coração, eu posso mudar a tua vida, assim como eu fiz com Natanael. Assim como eu disse para Natanael: a partir de agora você vai ver coisas maiores acontecerem na sua vida, Natanael, a partir do momento que você passar a andar comigo como Filipe agora está andando. Você quer ver coisas maiores acontecendo na sua vida? Você quer ver uma transformação por completo? Você quer ver o agir miraculoso de Deus na sua vida? Porque a ideia é essa aqui: anjos subindo e descendo, é um agir miraculoso de Deus na sua vida. Siga ao Senhor Jesus, renda-se ao Salvador, assim como Natanael fez. Abra mão do orgulho, abra mão da prepotência, abra mão da vaidade, abra mão desses preconceitos, abra mão dessa dureza de coração que tanto te impede de se render aos pés do Salvador. Se você fizer isso, assim como Deus prometeu aqui a Natanael, você verá coisas maiores, grandes coisas ainda acontecerão na sua vida. Você vai ver uma transformação que você nunca viu, durante toda a tua história. Experimente entregar-se aos pés do Salvador, assim como Natanael fez. Você vai ver o agir miraculoso de Deus na sua vida. E esse é o chamado do Salvador para nós. E aqui eu quero encerrar apenas repetindo o que já foi dito durante toda a mensagem. Talvez nessa noite você ainda não teve um encontro com o Salvador. Você já participou diversas vezes de vários cultos, e hoje é mais um culto que você está participando. Você já ouviu mensagens, você já ouviu louvores, você já se deparou com pessoas que pregaram para você o Evangelho.
Mas assim como Natanael, você vira os olhos, você torce o nariz, você dá as costas para a mensagem que está sendo pregada para você. Será que não está na hora dessa noite, ouvindo o testemunho desse homem cético em relação à pessoa de Jesus, se render nessa noite ao Salvador? Se a palavra de Deus está falando com você, se esse chamado eficaz está entrando na tua mente, descendo para o teu coração, eis aí a hora, eis aí a noite, de você dizer: hoje eu quero ver coisas maiores acontecendo na minha vida, eu quero ver a atuação de Deus na minha vida. Se isso aconteceu com Natanael, eu quero também que aconteça comigo. O chamado do Salvador, ele é eficaz, por isso que ele está te chamando nessa noite, não sou eu. É Ele que está te chamando. Esse chamado vai produzir frutos dentro do teu coração. É uma mudança de dentro para fora. Mas esse chamado também revela quem você é. Você não é a última Coca-Cola do deserto. Você não é o bambambam. Você não é uma pessoa que pode viver sem Jesus. Você até pensa que você pode viver sem Ele. Está enganado e muito enganado. Eis aqui um chamado que está revelando a você a vontade dEle. Será que não está na hora, você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus nessa noite, de se entregar aos pés do Salvador? Ou quem sabe você que já é crente, que assim como Filipe não resistiu ao chamado do Senhor, será que não está na hora de uma vez por todas você entender o que Filipe fez? Após ele ouvir essa ordem dizendo: segue-me, ele deixa tudo e passa a seguir o Senhor Jesus. O que ainda está te prendendo? O que ainda faz com que você fique paralisado? Que áreas existem na sua vida que ainda são como areia movediça, que ainda te prendem para que você não prossiga? O chamado que Deus está fazendo nessa noite é não apenas para aqueles que são céticos, que endurecem o coração para essa mensagem, mas para aqueles também que já entenderam essa mensagem, mas não entenderam o que o Filipe está nos ensinando. Ele não tem restrições, ele não fica levantando argumentos, ele não fica dizendo: olha, talvez, eu não sei, quem sabe, só algumas áreas aqui eu vou dedicar. Não, ele se entrega por completo. Eu não sei em qual dessas duas áreas você está nessa noite, mas uma coisa é certa: o Salvador nessa noite está te chamando. E eu quero convidar você nesse instante a fechar os seus olhos. Eu quero orar com você nesse instante. E se existe alguém aqui nessa noite que ainda não se rendeu à pessoa do Senhor Jesus, que não se entregou a Ele, mesmo de olhos fechados, com a cabeça curvada, você pode levantar uma das suas mãos e daqui eu quero orar por você. Existe alguém no meio de nós nessa noite que quer se entregar por completo ao Senhor Jesus? Basta apenas você levantar uma de suas mãos e eu quero orar por você. Você não precisa vir até a frente, daqui apenas eu quero orar. Amém. Uma moça ali atrás, estarei orando por sua vida. Mais alguém aqui nessa noite quer entregar a sua vida nas mãos do Salvador? Basta apenas levantar de suas mãos. Um rapaz aqui na frente também, estarei orando pela sua vida também. Existe mais alguém aqui nessa noite, além dessas duas pessoas, que querem entregar a sua vida ao Salvador? Só levante uma de suas mãos, nós estaremos orando por você nesse instante. Amém. Nós iremos orar nesse momento, tanto pela moça ali atrás, o rapaz também aqui ao lado, nós iremos orar nesse momento. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, eu não tenho capacidade de fazer o que só a Tua Palavra e o Teu Espírito Santo podem fazer, que é mudar o coração do pecador. Ó Deus, nós Te agradecemos, porque nessa noite, essas duas pessoas foram chamadas eficazmente pelo Senhor. O Senhor falou não apenas na sua mente, iluminando a sua mente para entender as realidades que acabaram de ouvir, mas o seu coração foi quebrado, foi tirado o coração de pedra, e foi dado um coração de carne. Ó Senhor Jesus, como igreja Tua, nós Te agradecemos, por essas duas vidas que se renderam aos Teus pés nessa noite, e como povo Teu,
como igreja tua, nós oramos, nós intercedemos por essas duas vidas, rogando com que o teu Santo Espírito esteja a partir de hoje habitando nessas vidas, fortalecendo, animando, fazendo com que essas pessoas estejam firmes na tua presença, ó Pai. Em nome de Jesus, recebe esse filho e essa filha tua a partir de hoje no teu reino. Assim como nós um dia fomos aceitos pelo Senhor, recebe essas duas pessoas na tua presença, ó Pai, e transforme a sua vida, transforme a sua história, e assim como Natanael, grandes coisas essas pessoas também possam ver em suas próprias vidas. As transformações que acontecerão daqui para frente, as mudanças que acontecerão daqui para frente, serão obra do teu Espírito Santo. E como igreja tua, nós oramos para que assim seja em nome de Jesus. Também colocamos diante da tua presença a vida da tua igreja, de pessoas que já atenderam o chamado, assim como Filipe o fez, mas que ainda tem áreas da sua vida que ainda não atenderam por completo esse chamado, dizendo: segue-me, ao ponto de dedicarem todas as áreas da sua vida ao Senhor. Ó Espírito Santo do Senhor, trabalha no coração do teu povo, converte o coração do teu povo, de áreas que ainda não são convertidas, aviva, transforma, converte para o louvor da tua glória. A começar por mim, Pai, faz isso segundo a tua vontade, pois assim nós oramos, e desde já nos entregamos na tua mão, em nome de Jesus, amém.